Então, o suicídio não está relacionado à coragem ou covardia. Isso é uma coisa importante que a gente de esclarecer, né? Porque, em geral, também, né, no público em geral, a gente faz essa associação, ou é covarde ou é muito corajoso. Mas a gente precisa sempre fazer a associação desse ato com sofrimento, porque sejam quais forem as condições, sempre essa escolha ela é feita num momento de extremo sofrimento. E a gente pode auxiliar essas pessoas a enfrentarem uma crise, essa crise. Aquele modelo da cúspide, eu gosto porque por vários estudos disso, mostram que quando a pessoa toma a decisão, existe um momento de impulsividade, muitas vezes, que é bem frequente, que faz com que a pessoa vá da ideação para a efetivação, para a tentativa em si, né? Então, como isso em geral se dá num período de tempo muito curto, de uma forma muitas vezes impulsiva, a gente chama isso, então a gente vai dizer que a, a crise suicida é o momento onde a gente pode fazer muita diferença para aquela pessoa. Porque é aquele momento que, se a gente puder interromper, e aí entra a questão da importância do controle, do acesso aos meios que a pessoa usaria para fazer aquilo. Porque se a gente consegue sustentar, apoiar aquela pessoa no momento da crise, em geral, aquele momento, aquele pico passa e a pessoa volta a um platô onde ela pode ter outras ações e outras iniciativas e buscar outros recursos para que não sejam diferentes de uma tentativa, tá? Então, vamos lá para algumas sugestões de acolhimento do que fazer e do que não fazer, né? Eu trouxe aqui essa figurinha que eu gostei muito, e o dinossaurozinho diz para o outro que esse mundo tá tão sem alegria, né? E aí a presença do outro e o abraço do outro faz com que ele diga que talvez, perceba que talvez, ele diz, né? Talvez eu estava errado, né? É importante eu gostei dessa imagem porque o dinossaurozinho verde em nenhum momento fala nada. Ele só está presente, ele só abraça, ele acolhe. Então, independente de todas as questões aqui das sugestões que eu vou trazer, é importante que a gente lembre disso. A gente muitas vezes precisa de uma presença. Isso é muito mais importante do que qualquer palavra sempre, tá? Então, o que seria bom? O que a gente pode fazer, né, para apoiar o outro? Agir de uma forma tranquila e compreensiva. É natural a gente ficar nervoso quando tem uma situação, quando alguém fala isso para você, é muito impactante. Eu já ouvi algumas vezes alguém falar isso e nunca fica menos impactante, gente. É sempre impactante ouvir, né? Então é natural que a gente às vezes fique tenso e tente reagir de uma forma a interromper aquele processo, aquele pensamento, aquela ideia. Então, mas é importante que a gente fique tranquila para que o outro continue falando com a gente sobre o assunto, tá? Então, agir dessa forma tranquila e compreensiva, mostrar que, apesar de não concordar ou não entender o comportamento dele, você se importa e quer ajudar. Então, porque às vezes a gente vai falar, não, mas não pode, mas você não pode pensar nisso, você não deve pensar nisso. Não, a gente pode dizer, olha, eu não entendo, mas eu não entendo e não concordo, mas eu estou aqui e eu quero ajudar, né? Considerar que esta é a forma que aquela pessoa encontrou para lidar com a dor emocional dela. Muitas vezes a ideia vem para buscar acabar com a dor e não com a vida, né? O acabar com a vida é uma consequência da tentativa de fugir daquela dor, né? Sempre cuidar de usar a mesma linguagem quando alguém descreve para a gente os comportamentos de autolesão. A LNS é autolesão não suicida. Se alguém faz um relato desse tipo de autolesão para a gente, é importante que a gente use as palavras que a pessoa está usando para descrever. Por quê? Porque se a gente daí tenta usar outras palavras, falar aquilo ou isso,
Isso mostra um desconforto meu que deixa o outro desconfortável e ele vai parar de compartilhar comigo. Então, sempre usar a linguagem do outro para se referir ao que ele está te contando, né? Mostrar respeito, preocupação e ouvir o paciente falando. Ouvir e ouvir, né? Não julgar o comportamento. Quando a gente fala em não julgar, parece óbvio, mas na verdade, gente, isso acontece muito. É muito natural, porque nós fazemos isso naturalmente, socialmente. A gente olha para alguém passando com uma roupa esquisita na rua, a gente está julgando. Acontece antes da gente, a gente nem pensou, já está julgando. Então, por mais que pareça óbvio, é importante a gente cuidar com isso. O que não fazer? Não ter reações exageradas, pois elas podem inibir ou afastar o paciente, né? Não responder com pânico, repulsa ou espanto demasiado, né? Não tentar parar o comportamento com grito ou ameaça. Se você fizer isso, eu vou contar para sua mãe, quando se trata de um jovem particularmente, ou né, vou contar para fulano, vou contar para Beltrano. Então, ter cuidado com isso, não fazer ameaça. Não mostrar excessivo interesse no comportamento em si, mas na pessoa e no sofrimento dela, não no comportamento. No caso dos adolescentes, é, não permitir que ele fique revivendo, né? Não é só adolescentes, mas os jovens de forma geral, revivendo com detalhes como ele fez, como ele procedeu para fazer a autolesão, porque, como está escrito ali, entrar nesses detalhes pode desencadear outros episódios, né? Não falar sobre os comportamentos autolesivos em públicos, expondo o paciente, e não prometer que não vai contar sobre o comportamento autolesivo a mais ninguém. Assim como sobre, muitas vezes, quando você percebe que há a intenção de tentativa de suicídio. Por quê? Porque provavelmente a gente vai precisar dividir, dependendo do grau de gravidade que a gente perceba, a gente vai precisar dividir com alguém o que está acontecendo. Mas isso a gente vai falar. Sempre combinar com a pessoa que está trazendo aquilo, você vai falar da sua preocupação, você vai dizer, olha, eu estou muito preocupada com você e o meu compromisso aqui é em preservar você, preservar a sua vida.